A lição é número 10. O tema é a restauração nacional de Israel e a sua espiritualidade. Olha aí. A lição é número 10. O tema é a restauração nacional e espiritual de Israel. A palavra-chave é restauração. Pense em uma aula que você gostaria de assistir. Tá? Você não está A lição é número 10. O tema é a restauração nacional e espiritual de Israel. A palavra-chave, restauração. Pense em uma aula que você gostaria de assistir. Primeiro, você precisa saber que você não está em uma aula de teologia, no curso de teologia. Para isso, não torne a sua aula enfadonha, cansativa, principalmente para aqueles irmãos que não têm muita leitura, têm dificuldade com leitura. Seja prático e aplique na sua realidade local, da sua congregação aí, o que realmente o tema está querendo trazer para a sua aula, né? Então você tem lá a restauração como ponto-chave. Sabemos que, e um ponto a ser destacado, é que Deus continua a recriar, Deus continua a restaurar através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas existem os pontos da lição que você precisa abordar. E os pontos das lições que você precisa abordar é o primeiro ponto, sobre o significado do Vale de Ossos Secos, sobre a dispersão dos judeus entre as nações, né? E depois o milagre do século XX, que essa parte aqui é que nós vemos o Vale de Ossos Secos se cumprindo, né? A profecia se cumprindo com a restauração do Estado da nação de Israel em 1948, né? Outro ponto interessante a ser abordado é como que Israel chegou a essa situação. Como que o Estado de Israel chegou a essa situação? Na lição ele vai falar lá, você pode ler em Levítico capítulo 26 e também em Deuteronômio capítulo 28, vai falar ali sobre algumas questões que Israel, para ser abençoado, deveria fazer. Caso não fizesse, seria punido por aquilo. Se vocês forem olhar lá, esses textos, você vai perceber que tanto em Levítico 26 quanto em Deuteronômio 28, um dos principais, se você ler bem com cuidado, a principal causa seria a negligência ou a troca de Israel do Deus vivo, verdadeiro, por um Deus criado por eles mesmos. Então não farás outros deuses. Essa foi uma das maiores causas, né? O maior desvio de conduta do povo de Israel. Tá? Viver como se Deus não existisse, né? Ignorar todos os benefícios que Deus fez. Lá em Levítico fala que Deus, com o seu braço forte, tirou eles da terra do Egito, né? Constituiu naquele povo uma nação que até então não tinha. E eles simplesmente ignoraram isso, né? Poderíamos colocar aqui como, além da idolatria, né, a ingratidão, que foi um dos maiores pecados de Israel. Ingratidão por tudo aquilo que Deus fez por eles, causou a situação que eles chegaram. Por isso que quem era aqueles ossos secos? Era Israel morto em pecado. Então, os ossos secos eram Israel morto em pecado. Como nós já dissemos aqui, o Senhor Jesus restaura a vida de pecadores que se arrependem. Israel precisa chegar e se
arrependimento. Por isso que na lição fala espiritual de Israel. Essa restauração espiritual de Israel é a restauração que falta acontecer. Não aconteceu ainda, mas essa restauração precisa vir e vai virar sobre a vida deles. Quando isso virar? Quando o espírito de vida entrar nos seus corpos. Vocês percebem que na leitura diária, na leitura bíblica em classe, você vai ver que lá no capítulo 37, primeiro Ezequiel profetizou sobre os ossos criaram corpos, depois ele profetizou que o Espírito entrasse, o Espírito entrou neles, mas ainda Deus falou, eu vou tirá-los, eu vou ressuscitá-los, vou tirá-los dos seus túmulos, ou seja, mesmo agora eles com corpo, mesmo agora eles com espírito, eles ainda estão adormecidos, né? Precisa vir aí a segunda vez que o Senhor disse que abriria as sepulturas, né? E eles sairiam. Esse é a restauração espiritual de Israel que falta. Na visão ele via aqueles ossos secos, ele não foi em um lugar em loco, em um lugar literal, não é literal, com a visão que ele teve, que aquele povo está no estado espiritual, né? Com corpo hoje, mas falta ainda o espírito, falta ainda sair da sepultura, que é a restauração espiritual de Israel. Para aplicar na sua realidade local aí, o ponto que nós precisamos tocar é que esse Deus, ele continua a recriar, ele continua a restaurar ainda nos dias de hoje, através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo, né? E restaura todos os pecadores. Aí na sua congregação, por exemplo, provavelmente você mesmo, professor, pode ser né? Com certeza seja, que tinha a vida totalmente destruída, a vida totalmente longe dos caminhos do Senhor, e o Senhor o restaurou. E com o passar do tempo, é muito comum as pessoas esquecerem disso. O Senhor, da onde o Senhor o tirou, né? Em que estado que você estava quando você encontrou o Senhor Jesus, né? Então, um ponto de reflexão muito importante para você colocar aí para sua turma, colocar para sua classe, né? E saber que alguém pode dizer assim, mas a gente olha com bastante preocupação porque Deus, ele restaurou Israel, e isso foi em 1948, né? Essa carne, essa junção como nação de Israel surgiu. Israel hoje é uma nação, né? Com todas as dificuldades que ele tem em relação aos seus vizinhos e ao mundo, porque o antissemitismo, né, tem crescido muito também no mundo em relação ao povo de Israel. Mas Israel ainda é a figueira que está florescendo, e nós olhando para ela, nós sabemos que a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer, que estejamos todos preparados, né? O que falta para Israel hoje, as potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias que vão desaparecer da terra, que é um ponto lá que todas aquelas, o Império Romano, o Império Persa, o Império Babilônia, né, todos eles se desfizeram. Os próprios egípcios hoje, os egípcios que moram hoje no Egito, né, não tem muita ligação, por exemplo, com os egípcios da época do faraó, né? Então, todos aqueles reinos lá foram destronados. O que nós, como cristãos, devemos fazer por Israel? É o que está lá em Salmo 122, versículo 6, que é amar o povo de Israel e orar pela paz em Jerusalém, né? E cuidar da nossa vida espiritual, porque hoje nós fomos chamados pelo Senhor, estamos congregando, estamos em comunhão, restaurado, mas que a restauração espiritual não venha apartar de nossas vidas. O Senhor nos restaurou, nos perdoou, mas ainda estamos no mundo de pecado, estamos no mundo e suas complicações, que pode também atingir a todos nós. Então,